Oi meninas! Bom, hoje eu vim aqui para fazer aquele vídeo que eu comentei com vocês, que eu ia falar sobre mães que têm filhos fora do Brasil, né, com estrangeiros, quando casam com estrangeiros. Eu conheço vários casos em Londres, tá? Várias brasileiras que deram super certo, estão aí super felizes. Só que infelizmente também tem casos de que não deram tão certo assim. Casar com estrangeiro, ele causa um certo assim glamour na pessoa, né? Você, principalmente se você está no Brasil, você conhece um estrangeiro, você pensa na possibilidade de aprender outra língua, viver em outro país, conhecer outra cultura, né? E às vezes para muitas meninas isso é um up na vida, né? Que a gente vem de um país que as coisas realmente não são fáceis, a gente já está acostumado com isso e nós crescemos ouvindo que a América, a Europa, que esses países são todos maravilhosos. Então, isso aí realmente causa um certo... A pessoa fica meio excited, né? Nossa, vou pra lá, vou casar, vou fazer, vou acontecer. Só que tem casamentos que terminam e aí tem certas mães que tudo aquele sonho de conto de fadas, ele acaba virando um exílio. Porque, gente, depende muito do pai da criança, né? Você pode ter a sorte do homem chegar e falar: ah, não, tudo bem, vai pro Brasil com meu filho, vive lá, vou estar sempre visitando. Ou você também pode ter o azar desse pai chegar e falar: não, daqui você não vai tirar meu filho. Então, algumas meninas me perguntaram, me fizeram algumas perguntas. Eu ouvi 3 casos, tá? Diferentes de brasileiras que são casadas com estrangeiros aqui e que infelizmente o casamento acabou. E qual foi a solução de cada uma delas? Bom, eu não vou citar nomes, né? Mas a primeira, ela era uma dentista, tá? Ela conheceu um alemão no Rio de Janeiro e ele estava indo sempre pro Rio visitá-la, até que decidiram ir para a Alemanha, se casaram, decidiram ir para a Alemanha. Só que ela falou que quando chegou lá, depois que teve o filho dela, começou o pesadelo. Ele já não tratava ela tão bem, falava que ela era péssima mãe, ela não conseguia se adaptar ao país, ela não conseguia aprender a língua, então isso foi ficando muito difícil até que ela decidiu se separar. E no caso dela, ele não quis deixar a criança ir para o Brasil. Então ela está há 8 anos na Alemanha, tá? Lutando para tentar voltar para o Brasil com o filho, mas foi o que ela me falou, ela está vivendo uma espécie de exílio lá. Ela está presa dentro da casa dela. Ela não pode fazer o que ela realmente quer e, infelizmente, a justiça também, enquanto se ele não assinar, a justiça também não libera para a criança ir, porque acha que a criança cresceu, conviveu, e que a criança tem que ficar lá na Alemanha mesmo. O segundo caso foi até interessante, que ela se casou com um inglês, eles se separaram, ela também não conseguiu levar a filha dela para o Brasil. Ela foi ao Brasil 3 vezes com a permissão dele, levando a criança, tá? E ela falou que o tempo todo ela pensava em uma dessas viagens ela ficar, não voltar. Mas ela estava sem coragem, ela não conseguia fazer isso porque ela ficava morrendo de medo. Mas até que a situação se tornou insuportável e ela fez o caminho de volta com a filha dela numa dessas viagens de férias e ela não voltou mais. Ela entrou na justiça no Brasil e depois de muita batalha ela conseguiu a guarda da criança. E tem um terceiro caso, que era uma brasileira casada com um francês, que eu acho que assim, esse foi a melhor solução que eu vi. Eles se separaram, ela é jornalista,
tá? E ela voltou não, eles se separaram. Só que ele não queria abrir mão do filho, nem ela. E chegou a um certo ponto que ela recebeu uma boa proposta de emprego e ela quis voltar para o Brasil. Então, eles entraram num acordo que a criança ficaria 6 meses com cada um. No começo foi o que ela me falou, isso deu certo. A criança passava 6 meses no Brasil, 6 meses na França. Só que quando começou o período escolar, a criança estava sempre atrasada, porque o período do Brasil é diferente da Europa. Aqui as aulas começam em setembro, no Brasil em fevereiro. Então isso começou a causar um transtorno muito grande. Mas eles sentaram, conversaram e deixaram que o menino, que hoje tem 14 anos, decidisse com quem ele gostaria de ficar. E ele optou por ficar com a mãe em São Paulo. Então, gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho várias amigas que têm filhos com estrangeiros. Eu sei que não deve ser fácil, sabe? Eu me imagino na situação delas, porque você está longe da sua família, você está distante do seu país. É uma relação como outra qualquer, você não sabe se é para a vida toda. E até o seu filho completar a maioridade, infelizmente você não pode fazer nada. Se você teve um filho aqui na Europa, a primeira coisa, pelo que eu li, você deve fazer, registrar seu filho no consulado brasileiro. Porque ele tem que ter cidadania brasileira. Porque se um dia vocês pensarem em voltar para o Brasil, gente, como que essa criança vai... Não é que ele vai chegar no Brasil sem papel, não. Não é isso que eu tô falando. É para a justiça aqui. Se a criança só tiver documento europeu, eles não liberam mesmo para a criança ir. Entendeu? Me perguntaram se a criança que nasce aqui na Inglaterra, ela já tem passaporte britânico. Depende. Se o pai for britânico, a mãe for brasileira, sim, ela já tem. Agora, se os pais forem brasileiros e estiverem morando aqui na Inglaterra sem documentação, não. A criança ela não tem direito a passaporte britânico. Na América, eu sei que se a criança nasce na América, ela tem direito ao passaporte americano. Mas aqui na Inglaterra não. Não sei em outros países, mas aqui na Inglaterra a criança ela continua sendo brasileira mesmo tendo nascido aqui, tá? A não ser, claro, que o pai seja de nacionalidade europeia, que aí você tira outro tipo de passaporte, ou espanhol, português, italiano, whatever, né? Mas se ela for filhos de brasileiros nascidos aqui, não. Elas não têm direito ao passaporte britânico, não. A não ser que elas vivam aqui a vida inteira e depois vão dar entrada, mas assim que nasce, não, tá? Me perguntaram também se precisa de autorização para viajar com a criança. Sim, se a criança for nascida aqui e o pai for estrangeiro, sim, você vai ter que ter uma autorização para viajar para o Brasil com essa criança. E do mesmo modo, você viajar com a criança do Brasil para cá, se ela tiver passaporte brasileiro, ela precisa de autorização do pai e da mãe para sair do país. Esse caso dessa pessoa que eu até comentei no vídeo, que ela ia conversar comigo, ela é uma brasileira, tá, gente? Ela foi casada com um inglês aqui. E quando eles se separaram, ela nem estava assim pensando em voltar para o Brasil, não, foi o que ela me falou. Mas eles se separaram e ele entrou na justiça para ter a guarda do filho e ele conseguiu. Então, ela perdeu a guarda do filho dela por vários motivos que ela fala que ele falou lá na justiça, entendeu? E ela acabou perdendo a guarda do menino. Ela vê o menino de 15 em 15 dias. E hoje foi o que ela falou, ela nem pensa em voltar pro Brasil porque o filho dela tá aqui, ela não tem como ficar lá e ficar vindo aqui, né? Então, eu acho uma situação bem complicada, sabe, gente? Enquanto tá amor pra lá, amor pra cá, é ótimo. Mas, sei lá, depois que se separa fica meio... Já é complicado quando se separa lá no Brasil, né? Vocês imaginam se separar em outro país, não deve ser fácil. Só que, olha, um conselho que eu vou dar, sabe? Eu sou filha de pais separados. Meu pai era francês, mas morava no Brasil. Ele não brigou com minha mãe porque ele queria trazer a gente pra França, não. Até porque ele fez uma escolha de vida de morar no Brasil.
Mas assim, o conselho que eu vou dar, nunca ponha as crianças no meio dessas brigas, sabe? Olha, hoje eu tenho 39 anos e até hoje eu vejo cenas dos meus pais discutindo sobre a guarda da gente. Eu acho assim, eu não sei, acho que é por isso que quando eu me separei, eu deixei meus filhos assim, mesmo eles sendo super novinhos. Hoje meus filhos, eles são livres para escolher. Se eles quiserem vir para cá, ficar 6 meses, eles vêm. Se eles quiserem ficar com o pai, eles ficam. Eu e Bruno, a gente nunca brigou por causa disso. Porque assim, para preservar a paz deles. Porque eu sei o que eu passei. Eu lembro que chegava a época de Natal, Ano Novo. Gente, era a pior época da minha vida. Porque eu sabia que eu ia ter que escolher com quem ficar. E isso assim, aquelas datas que era para ser felizes, que todo mundo tava aí doido para chegar, eu pedi a Deus para nunca chegar Natal e Ano Novo, porque se eu escolhesse passar Natal com minha mãe, eu sei que meu pai ia ficar triste. Se eu escolhesse passar com meu pai, eu sei que minha mãe ia ficar triste. E assim, era uma guerra os dois mesmo. E acabou que meu pai também ganhou a guarda da gente, tá? Naquela época. Mas era. Nossa, gente, a minha infância foi uma situação que eu acho que é por isso que quando eu me separei, eu deixo meus filhos livres mesmo para eles escolherem o que eles querem fazer. Porque eu acho que eu nunca iria entrar na justiça com meu ex-marido para pegar guarda de filho, sabe? Porque é uma situação muito complicada. Então, sei lá, tem que pensar direitinho antes de se jogar numa aventura dessa, sabe, gente? Porque eu sinceramente, eu fiquei com muito medo de ter um filho com o Max. Porque eu sei que eu amo ele, eu sei que eu gosto dele, mas até quando? Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 1 ano, daqui 2, sabe? E se eu tenho um filho com ele aqui, eu quero voltar pro meu país? E aí? E se ele não deixar, sabe? Então, essas coisas passam muito na minha cabeça. Eu sei que tem mulheres aí que têm filhos com estrangeiros que estão super felizes, que vivem super bem. E espero que vocês continuem assim, entendeu? E se um dia, sei lá, acontecer de não dar certo, que sentem, conversem. E não pensem em vocês, pensem o que é melhor para a criança. Porque eu acho que a separação, ela não é um trauma para a criança. O pai e a mãe se separar, sinceramente, eu não acho que seja um trauma para a criança, porque, sei lá, eu fui criada assim, não deu certo, não deu certo. O trauma é a briga que vem com a separação. Porque fica isso, é meu, é seu, é meu, é seu, meu filho hoje está comigo, amanhã vai ficar comigo também. Então, eu acho isso bem complicado. Uma outra coisa interessante, vindo nesse assunto aí das crianças, é engraçado. O seu filho, ele precisa de autorização do pai para sair da Europa, tá? Se ele tiver passaporte europeu. Mas, para ele voltar para a Europa com passaporte europeu, ele não precisa de autorização no Brasil. Eles poderiam vir sem autorização, tá? Então, se seu filho tem passaporte britânico ou francês, você estiver lá no Brasil e quiser, minha tia leva meu filho, você não precisa, se ele entrar aqui com passaporte europeu, você não precisa de autorização para essa pessoa entrar na Europa com seu filho. Acho isso até errado, porque, sei lá, né? Eu acho que devia sim ter autorização do pai e da mãe, tanto para sair quanto para entrar no país. E foi isso o vídeo de hoje que eu queria contar para vocês. E não sei qual vai ser o próximo vídeo sobre Londres, sobre o que vocês estão querendo. Me deixe aí umas sugestões, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!